A gente vai começar agora com o tema Arte e Grafite no Brasil e a gente vai destacar uma dessas figuras importantes para esse trabalho aqui no Brasil, Alex Valauri, que ele utiliza a técnica do estêncil, tá? Então, o grafite chegou ao Brasil entre as décadas de 1970 e 1980 e um dos responsáveis pela introdução dessa expressão artística no Brasil foi Alex Valauri. Então, ele é nascido na Etiópia, apesar de não ser negro, mas ele chegou ao Brasil em 1965 e a partir de 1970 ele passou a produzir obras em espaços públicos na cidade de São Paulo. Antes dele vir para o Brasil, ele estudou em Estocolmo, na Suécia, nos Estados Unidos e teve contato com artistas de outros países que a gente viu nas páginas anteriores, como por exemplo Basquiat. O trabalho artístico de Valauri, a gente observa aqui eles trabalhando com o estêncil aqui na mão e produzindo aqui a imagem, olha só. Que ele está com estêncil, como se fosse um molde, trabalhando aqui com spray, e ele faz as produções dele baseadas totalmente em estêncil. Então, foi muito importante, o trabalho dele foi muito importante para o grafite. Então, em homenagem ao artista, o dia de sua morte, 27 de março, foi escolhido para comemorar o Dia Nacional do Grafite. A gente vai ver agora aqui abaixo uma produção bem importante dele, toda feita em grafite, tá? Essa obra produzida em grafite, ela tá... Vou tentar ajustar aqui a tela para vocês verem aqui menor. Aqui, ó. O nome desse trabalho é A Rainha do Frango Assado em Piquenique Glicério, tá? Então, essa obra é bem interessante. Veja os elementos, ó, aqui, duas mulheres, tá? Produzidas. Então, aqui, comendo, tá? Que tem, ó, bebida. Veja que elas estão de botas, tá? Todos os detalhes, tá? Então, essa Rainha do Frango Assado é uma obra bem interessante, bem importante do trabalho de Alex Valauri, tá certo? Tá certo? Então, a gente vai passar para a próxima parte, tá? Aguarda um minuto. Então, a gente vai continuar com o próximo, Celso Gitaí. Então, aqui tem uma imagem dele, tá? E um grafite que ele produziu, veja aqui, ó, esse olho, tá? Aqui tem uma mulher, tá? Deitada e a cabeça dela é um carro, tá? Ele é um pouco excêntrico, tá? Então, Celso Gitaí é um outro artista brasileiro pioneiro no uso do estêncil e ainda hoje ele utiliza essa técnica na produção de suas obras. Então, em uma entrevista que ele concedeu a uma revista, ele respondeu a seguinte pergunta, vejam só. O entrevistador perguntou, fale um pouco sobre as técnicas que você usa na criação do grafite. E ele colocou, trabalho com estêncil, que é um molde feito de papel cartão, em que a gente recorta e imprime a imagem como se fosse uma gravura. Eu herdei isso dos primeiros grafiteiros como Valauri e o Matuque. Também faço a mão livre. Trabalho com pintura, com tinta acrílica, mas o estêncil é uma técnica muito presente na minha obra até os dias de hoje. Então, esse é um dos grafiteiros também importantes aqui para o cenário brasileiro. Vamos agora para o próximo tema, Mulheres e Arte de Rua. Então, aqui a gente vai ver, ó, trabalho de grafiteiras, tá? Isso é uma obra de arte, tá? Essa aqui é a Mag Magrela. Então, a gente vai ver aqui algumas obras de arte de mulheres. Então, vários dos grafites espalhados pelas cidades brasileiras têm assinatura de artistas mulheres, como a paulistana Mag Magrela, a potiguar Eveline Gomes, conhecida também como Eveline Sim, a mineira Tainá Lima, chamada de crioula, e são algumas dessas artistas de rua que imprimem sua arte e a visão do mundo nos espaços públicos, muros e também paredes. Em seus grafites, a artista Mag Magrela representa fatos urbanos e do cotidiano e também aspectos da cultura brasileira registrados. Então, aqui a gente pode ver, ó, que interessante, tá? O trabalho dela. A gente vai ver outro trabalho agora de Eveline Sim,
Então, veja, é um trabalho bem grande. Aqui a gente pode ver uma mulher, tá? Deitada, aqui tem os cabelos, ó. Veja o tamanho da pessoa para o tamanho da obra de arte, tá? É bem grande no muro. Esse grafite está na cidade de São Paulo, foi feito em 2013. Então, aqui detalhes do ambiente, detalhes da pintura, tá? Agora a gente vai passar para o próximo aqui, outro, da artista crioula. Além de retratar o universo feminino, olha aqui os detalhes, em seus grafites ela trata também da cultura afro-brasileira. Então vejam as cores que ela utiliza, tá? Sempre relacionada a temas africanos. E aqui cabeças, ó, de negro. Aqui são pessoas passando na rua, tá? Vejam o tamanho do painel e o tamanho das pessoas. Então, o papel da mulher negra na sociedade é um dos temas que ela sempre destaca, tá? Então, a Ori, a raiz negra que sustenta, é a mesma que floresce. É o nome desse tema desse grafite aqui. Então, veja que as cabeças têm raízes, então, todo um... Então, a atividade dessa semana tá aqui, ó. Pesquise outros artistas que produzem grafite na arte urbana. As artistas mulheres têm a mesma visibilidade que os artistas homens? Converse com os colegas e depois registre sua resposta. Então, essa é a atividade da página 137, que você pode até conversar com seus pais ou quem está com você em casa para perguntar a respeito disso. Será que as mulheres têm a mesma visibilidade que os homens em seus trabalhos? Em qualidade, não perde nada para os trabalhos masculinos. Veja que pintura bonita, que trabalho bonito de crioula. Veja que trabalho bonito de Magrela, ó. A mesma coisa, a qualidade dos trabalhos da artista Eveline Sim, tá? Será que essas artistas têm a mesma visibilidade que os homens? Então, a atividade proposta está na página 137. E vocês, espero que vocês tenham gostado. Dá uma leitura no tema, dá uma leitura nas páginas relacionadas aos temas que nós vimos agora. E boa atividade, tá bom? Então, na próxima aula nós comentamos.